Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós temos aí como assunto do nosso trimestre a revista da CPAD, com as lições escritas pelo pastor Elianai Cabral. Neste trimestre nós temos aí o estudo sobre a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e o tema é: eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. A lição de hoje é a lição número 5, que traz como título Tesouro em Vasos de Barro. E nós temos aí como nosso texto base da nossa lição de hoje, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 12, que diz o seguinte: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Glória a Deus. Nós temos aí como texto áureo da nossa lição o versículo de número 7, que nós acabamos de ler, que diz então: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E a nossa verdade prática, que diz o seguinte: embora sejamos frágeis, Deus nos usa para proclamar as boas novas e nos dá poder para realizarmos sua obra. Nossa leitura, nossa verdade prática, nosso texto áureo, então, nos leva para um contexto onde Paulo estava vivendo uma situação agora difícil em sua vida. Paulo já havia sofrido muito devido à pregação do Evangelho, com tantos socos, pontapés, com prisões, angústias, perseguições, tanta coisa que ele tinha passado. E agora ele estava passando por um momento difícil também, porque às vezes nós olhamos só para as coisas que são materiais, apenas o sofrimento físico, e nos esquecemos que o principal sofrimento é esse sofrimento de sentir-se perseguido, de sentir-se odiado, e o pior, pelos próprios irmãos. Então essa angústia que Paulo estava vivendo, esse problema, era um problema mais sério ainda do que os problemas físicos. E Paulo também, nós sabemos aqui, que estava passando por um problema agora também, que ele chamava espinho na carne, que nós vamos ver mais detalhadamente na frente, mas que chegamos aí à conclusão, estudando sobre isso, né? Por exemplo, vendo Paulo falar aos Gálatas que se fosse possível a eles arrancariam os próprios olhos e dariam a ele. Vendo Paulo também escrevendo e dizendo: olha com quão grandes letras vos escrevi. Sabemos que sempre alguém escrevia para Paulo, e Paulo agora escreve com grandes letras. Olhando para Paulo, falando sobre o espinho na carne. E nós vamos estudando pouco a pouco o que Paulo fala em suas cartas e vamos notando que nós podemos deduzir daí que ele tinha um problema de ordem física e que esse problema muito provavelmente era um problema em sua vista, em seus olhos, né, na sua capacidade de enxergar. Não podemos afirmar com toda certeza, mas podemos
aí, através da leitura, do estudo da Palavra de Deus, chegarmos a essa conclusão. Podemos, então, deduzir que Paulo estava passando por um período tanto de problema de enfermidade na carne, quanto por um problema aí de relacionamento, principalmente aí devido à perseguição dos falsos mestres e principalmente então dessa facção que havia na igreja de Corinto por parte dos judaizantes, cristãos vindos então do judaísmo, que estavam então a testar, colocar em dúvida o apostolado de Paulo. Então havia aí um duplo sofrimento. Paulo chega até a pensar em ir embora para o céu, mas ele analisa e diz: mas se eu for, e o meu povo que ainda não aceitou Jesus, tantos que precisam ouvir o Evangelho, tanto judeus como os gentios, então ele diz: é melhor ficar aqui. Ele passava por tão grande sofrimento que chegou até a pensar em pedir a Deus para levá-lo. Mas quando ele pensava nos judeus, né, do seu povo, e também nos gentios, então ele resolvia sempre: não, é melhor ficar, mesmo que eu sofra, mesmo que eu continue passando por tantos problemas, tanto esse problema físico quanto os problemas de relacionamento com aqueles que odeiam o Evangelho, ou então que reconhecem de maneira errada o Evangelho. Mas é importante pregar o Evangelho, então eu prefiro pregar, mesmo que eu tenha que sofrer, mesmo que eu tenha que passar por aflições, tribulações, angústias e por tanta coisa, até de ordem física, como apanhou várias vezes, foi dado até como morto, sofria de toda maneira, tinha que correr para todo lado, sofria, levava socos, pontapés, passava frio, sofria náufragos e tanta coisa que ele passou. Mas tudo por amor às pessoas e por obediência ao mandado de Jesus Cristo, que ele fosse e pregasse a todas aquelas nações, chegando a pregar até aos reis, né? Então era uma missão que ele tinha a cumprir. Muitas vezes ele pensava até em parar por ali, mas essa força que vinha de Deus, ele reconhecia e obedecia. Bom, nós vamos ver nessa lição então, que fala aí sobre tesouro e fala sobre vasos de barro. Então Paulo, analisando aí a sua vida e vendo o tesouro que ele tinha em si, que nós podemos analisar aí como a presença do Espírito Santo em sua vida e o conhecimento de Jesus Cristo. Então esse tesouro aí não pode ser analisado apenas como aí o Evangelho. Alguns dizem: não, tesouro é o Evangelho, mas aí o novo convertido não teria tesouro, ele não conhece nada do Evangelho ainda. Então esse tesouro, nós podemos dizer que a hora que a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele passa a ter um conhecimento da salvação em Jesus Cristo e ele recebe o Espírito Santo. Então essas duas coisas juntas, conhecimento de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a presença do Espírito Santo, que confirma essa salvação em nós, então esse é o grande tesouro. E esse tesouro deve ser compartilhado com outras pessoas, deve ser levado a outras pessoas, para que eles também recebam esse tesouro. Então esse tesouro está em nós, a partir do dia que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Agora, esse tesouro não nos torna super-homens, não nos torna aí um homem de aço, né? Homens que não adoecem, que não têm problemas, que não têm aí problemas de relacionamento ou problemas físicos. Não. Ao contrário do que ensina aí a falsa teologia da prosperidade, nós passamos por aflições, passamos por tribulações, sofrimentos, angústias, não só de ordem aí psicológica,
psicossomáticas, mas também problemas de ordem física. É interessante que essas pessoas que pregam a teologia da prosperidade, quando eles vão se consultar nos médicos, quando eles estão internados em algum hospital, quando eles passam por problemas físicos, eles não deixam que ninguém saiba disso.